Olá a todos, meu nome é Welton Luiz de Oliveira Barbosa e eu estarei apresentando um artigo com o título de Business Intelligence and Integrated Approach. Em português, a tradução livre seria Business Intelligence, uma abordagem integrada. Introdução: BI está em uma área conhecida como Sistema de Suporte à Decisão. A sua sigla no inglês é DSS. O BI é uma combinação de dados operacionais e históricos com ferramentas de análise. Dados operacionais são dados de sistemas transacionais que são utilizados no dia a dia de corporações, empresas, firmas, são essas coisas. O objetivo principal de BI é gerar informações competitivas para quem quer que seja, do cliente de médio porte ao de um cliente de grande porte, uma multinacional. Através do BI, tenta-se reduzir o tempo de acesso aos dados, às informações obtidas através dos dados e obter uma melhora da qualidade dos dados. O BI também visa analisar tendências de mercado, mudanças no comportamento dos clientes e padrões de gastos, preferências dos clientes, capacidades da empresa e condições de mercado. Com isso, a uma empresa fazer uso de BI habilita ela a ter uma postura de vantagem em comparação aos seus concorrentes. Os objetivos principais do BI são melhorar o intervalo de tempo e a qualidade das informações, possibilitando aos gestores um maior conhecimento de seu negócio. Outra coisa, a partir desse maior conhecimento, torna-se mais fácil tomar decisões mais adequadas, dependendo do objetivo da empresa ao implantar o BI. Também, pelo BI, desperta o interesse tanto de mercado quanto do acadêmico. BI não é restrito a uma área ou a outra. Existem diversos pesquisadores trabalhando em cima de BI e diversas empresas trabalhando também com BI. Uma delas é a SAP, muito conhecida, mas também a IBM, trabalhando com BI. Agora temos algumas definições do que é BI. Para Golfarelli, BI é um processo que transforma dados em informação e depois em conhecimento. Uma outra definição que nós temos seria: BI é o processo de pegar grandes quantidades de dados, analisar e apresentar um grande conjunto de relatórios que capta a essência dos dados do negócio e auxilia gestores na tomada de decisão diária. Bem profunda essa definição aí, porque é basicamente o que todos os gestores querem: pegar as informações e tomar decisões a partir dos seus dados para melhorar o rendimento da sua empresa, melhorar o lucro, enfim, uma série de coisas. BI, para Zeng, é o processo de coleta, tratamento e difusão de informações que tem um objetivo: a redução da incerteza na tomada de decisões estratégicas. E uma outra definição seriam que as ferramentas de BI têm evoluído de ser sistema executivo de informação e sistemas de suporte à decisão para fornecer um toque muito mais na prestação de informações e capacidade para suportar técnicas. Por isso, são feitos relatórios de consultas. Esses relatórios são conhecidos como reports, uma tradução livre ao inglês. Esses reportes podem ser ad hoc ou pode ser um reporte já pré-estabelecido por quem criou o BI, pela equipe de BI, e realizar análises multidimensionais, que também são conhecidos como OLAP.
outra definição de BI, estamos enchendo aqui de definição de BI porque cada um toca em um ponto. Então, estamos botando todos os pontos aqui para poder ter um entendimento, porque é um assunto que vale muito a pena ser estudado. Para Arends, ele argumenta que existem três objetivos importantes que precisam ser realizados a fim de atingir a consistência dos dados através de diferentes aplicações em uma organização complexa, que são essas: a pontualidade, a precisão e a aceitação. A pontualidade é que todos os dados que estão no sistema devem ser sincronizados para uma decisão mais precisa, que é logo o segundo tópico, que fala que os dados devem ser abrangentes. Não, os dados devem abranger todos os dados de qualquer outro aplicativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que integra a empresa como um todo. Não tem como você ter um dado específico para a área de manutenção, outro dado para a área de gastos, enfim, tem que englobar todos os dados da empresa em um único sistema. E por último, vem a aceitação. A aceitação nada mais é do que os usuários tomarem os resultados daquele report e aceitarem para saber, verificarem que são verdadeiros e a partir disso fazer uso ativo do sistema para apoiar suas decisões. E o framework BI como um processo, ele não é único. Cada organização que for adotar BI, por mais parecido que ela seja, sempre terá soluções diversas. Então, pesquisadores e empresas tentaram criar um framework, se é que pode-se dizer assim, para elaborar seus projetos de BI. Dentre esses passos presentes nos projetos de BI são os seguintes: agregação dos dados, análise do negócio e visualização dos dados. Nesse framework, tem como um passo assim a exploração de diversas tecnologias de produção de relatórios e previsões. Dentre essas tecnologias, ferramentas, existem os Data Warehouses, ou DW, que são muito importantes. Praticamente todas as soluções de BI terão DW, vários DWs. Existem as ferramentas de ETL, que é extração, transformação e carregamento dos dados. Existem ferramentas OLAP, de data mining, que são mineração de dados para você ver, para você identificar assim, alguns padrões, essas coisas. Tem a visualização dos dados, que é de extrema importância para uma análise precisa, facilita demais a análise dos dados. Em conjunto, digamos assim, com a visualização dos dados, existem sistemas de informação geográfica. Nesse caso, está mais concentrado para dashboards, que através dos seus dados e das informações que você tem, é possível verificar como estão suas filiais, assim dizendo, de acordo com sua localidade. É bem intuitivo vendo o dashboard. E tem o portal web, que são para as transações online. Em um nível superior, disse que BI veio para suprir o gap entre a gerência do processo do negócio e a estratégia do negócio. E o BI, por si só, não faria efeito tão expressivo assim para as empresas. E por isso foram adicionadas ferramentas ao BI, como BPM, BAM, SOA, ADS, os dashboards, como eu falei anteriormente. E apesar disso,
também foi incorporado ao BI a inteligência artificial para identificar padrões, poder prever, enfim, por uma série de motivos. E apesar dos projetos de BI não serem iguais, assim dizendo, existem 3 passos básicos no processo de BI. O primeiro é a aquisição de dados, o segundo é o armazenamento dos dados, aí entram os DWs, e o acesso e análise dos dados, que é o que os grandes gestores de empresa gostam de ver para tomar suas decisões, embasadas nas suas informações. A arquitetura de BI é bem complexa. Aqui nós temos um resumo simples do que seria a arquitetura BI. E agora nós vamos falar do processo de aquisição de dados. Como foi dito lá há 2 slides atrás, o BI constitui de 3 passos básicos. O primeiro deles é a aquisição de dados. A aquisição de dados roda no back-end do sistema de Data Warehouse. Eles vêm como origem de processos transacionais da empresa, ou seja, processos como cadastro de clientes, verificar execução de ordem de serviço, essas coisas são sistemas do uso diário. Aqui nós temos o exemplo de transações de dados, OLTP, Online Transaction Process. Dentre eles, os mais comuns são os bancos de dados Oracle, DB2, Informix, SQL Server, que todo mundo que faz computação já ouviu falar, pelo menos, de SQL. O SAP, que está sendo a moda, empresa que tem dinheiro investe em SAP, e dentre outros, porque existem uma infinidade. Tem Postgre e um monte. A aquisição de dados se dá basicamente pelo processo de ETL. O que é esse ETL? É o Extract, Transform and Load. Em português, extrair, transformar e carregar os dados dos sistemas transacionais para os DWs. O Extract é originário de múltiplas fontes. A empresa pode ter um banco de dados Oracle que cuida do centro de custo, pode ter um SQL Server cuidando lá do RH, enfim, ele origina de várias fontes. Dentro do processo de extração, temos a consolidação desses dados e o filtro, porque tem muitos dados que vêm inconsistentes, dados que não são muito relevantes para o nosso caso. E dentro disso, tem a limpeza dos dados, porque a maioria dos dados tem grandes problemas no seu armazenamento. Após a extração, temos o processo de transformação dos dados. O que seria basicamente esse processo de transformação dos dados? Seria a aplicação de regras de negócio em cima dos dados lidos da base de dados primária da empresa. A partir da aplicação de regras de negócio, nós temos também o mapeamento dos dados para o esquema de Data Warehouse. Que o Data Warehouse, como a grande maioria sabe, são armazéns de dados capazes de armazenar gigas e mais gigas de dados. E o objetivo dele é sempre ter histórico, por isso ele agrega os dados. Então, para fazer isso, nós temos a parte de load, ou carregamento dos dados para o DW, que aí estaria quase na parte de tomada de decisão.
Quando chegamos no armazenamento dos dados, que é a segunda grande etapa do BI, os dados estão prontos para serem carregados em um Data Warehouse ou Data Mart para futuras análises. O Data Warehouse, como já falei no slide anterior, seria um armazenamento de informações de um banco de dados referente a uma ou mais atividades de uma empresa de forma consolidada. Após fazer todo o processo de ETL, os dados filtrados, garimpados assim, que passaram por um processo de saneamento, são armazenados nesses data warehouses. E os data warehouses favorecem a criação dos relatórios da análise de grandes volumes de dados e obtenção de informações estratégicas para os gestores. O Data Mart seria basicamente um Data Warehouse reduzido. Ele é especificamente um Data Warehouse de assuntos de um único departamento. Você pode ter um Data Mart para a área do RH, um Data Mart para a área comercial, a outra para a área de desenvolvimento. Enfim, Data Mart são Data Warehouses específicos de um departamento. E como terceiro modelo assim dessa parte de armazenamento dos dados, teríamos os metadados. O metadado nada mais é do que um framework utilizado pelo DW. O que isso significa, um framework utilizado pelo DW? Significa que é um conjunto de dados, regras de negócios, algoritmos, enfim, são os conjuntos dos dados, basicamente isso da empresa, que auxiliam o entendimento do usuário. Esses conjuntos de dados poderiam ser classificados em dimensões, em atributos, tudo depende do dado, por isso é um metadado. Após termos todos os dados carregados, o cubo formado, o cubo que eu digo seria o DW, nós temos a última etapa, que é a menina dos olhos claros e cachinhos dourados do BI. O que seria essa parte? É o front-end, o que o gestor consegue ver para tomar as decisões. Dentro dessa análise, nós temos a realização de várias e várias queries e reportes. Só que essas queries não ficam claras, não ficam assim visíveis para o usuário final. A única coisa que ele tem que fazer usando ferramentas seriam arrastar as informações, os dados contidos no metadado, dados do framework, em posições que ele queira ver o relatório. E para isso, ele faz uso de ferramentas sofisticadas de análise de dados, conhecidas como OLAP e OROLAP. Englobando essa fase, nós temos ferramenta de mineração de dados e descoberta de conhecimento. Isso aí já vai um pouco além do BI. Isso daí já seria uma análise muito profunda e específica para o assunto da empresa no exato momento. E junto com o Data Mining, essa descoberta de conhecimento, temos o aprendizado de máquina, que está incluso. E também temos as ferramentas de visualização, que são o ponto-chave do BI, onde rapidamente os gerentes, os diretores, os analistas conseguem olhar o relatório, conseguem olhar o dashboard e ver se está tudo indo bem, se tem alguma coisa indo mais ou menos, que precisa ser tomado um cuidado específico. Você pode ver se a empresa está indo ruim, está cumprindo ou não suas metas. É a parte que acontece o BI, propriamente dita assim, para o usuário final. E a conclusão que nós temos com o BI, que a qualidade, a prontidão dos dados é mais do que
a escolha entre ganhos e perdas no mundo competitivo de hoje em dia. O BI é uma questão influenciadora entre a sobrevivência e a falência, porque muitas das vezes você pode não saber, mas seu concorrente estará usando e vai conseguir um grande market share, vai conseguir tomar seu market share. E isso decide se você vai sobreviver ou se sua empresa consequentemente irá à falência. E uma previsão que foi feita em 2006 é que nos próximos anos milhões de pessoas utilizarão ferramentas de visualização e análise, ou seja, milhões de usuários finais vão acessar BI. Outro grande chance do BI propriamente dita é a extensão das informações para um grande número de funcionários. Não vai ficar mais restrito aos chamados planilheiros. O BI teve surgimento de diversas ferramentas de análise. Nossa, uma infinidade de ferramentas de análise surgiu para o BI e o BI também surgiu por essas ferramentas. Enfim, você fala de BI, você fala obrigatoriamente de ferramentas de análise. E o que nós temos visto é que milhões e milhões de empresas, milhões não, eu diria milhares de empresas estão sentindo necessidade de realizar um BI em pelo menos alguns departamentos, se não na empresa por um todo. Bem, é isso, e se tiver alguma dúvida podem mandar e-mails perguntando para mim. Meu e-mail é welton.comp@yahoo.com.br. Obrigado e pronto, acabou a apresentação.